E a gente pode dar um spoilerzinho nessa parte que a gente vai abordar dos procedimentos estéticos, de como... Pode, claro. De tempo, de como como, por exemplo, assim, uma pessoa que busca numa academia um resultado e ela busca na biomedicina, qual a diferença em termos de tempo de resultado? Cara, olha só. Você pega, por exemplo, talvez a gente faça um outro programa que a gente possa mostrar o resultado. A gente nem preparou isso. Uhum. Mas, por exemplo, eu peguei uma paciente uma vez que a menina já treinava CrossFit já há 10 anos, tinha um glúteo legal, mas uma série de depressões que aquela coisa, a mulher falou, pô, me incomoda esse afundamento aqui e tal. Eu, com 2 horas de sessão, eu tiro todos esses desconfortos. Né? Eu tinha um cara que, por exemplo, ele era um cara bem forte, mas ele tinha um bíceps bem curtado. Então ele tem um tórax bem avantajado. Normalmente o homem procura muito tórax. E o braço era um braço grande, mas sem dimensões de projeção. Definição, né? Não tinha definição, só não tinha projeção. Uhum. Nós fizemos com, sei lá, 1h30 de procedimento, mudei. Você tem procedimento de perna, por exemplo, né, que é uma coisa que existe muito, por exemplo, existe uma parte cirúrgica hoje, por exemplo, do glúteo, que você quer colocar uma prótese glútea, você coloca e a mulher sai com aquela bunda enorme e com aquela perna de graveto, ela parece uma formiga tanajura. Né? Uhum. Horroroso isso. Eu não sei como é que a pessoa consegue fazer aquilo. Um outro procedimento que você pode fazer, por exemplo, é esse equilíbrio da perna com a bunda. Entendi. E isso vai estar disponível. Espero que a gente possa mostrar isso. Efeito colateral zero, praticamente zero, né? Esse procedimento seja feito com os cuidados. A gente vai mostrar isso até em loco, vamos filmar, né? Alguns pacientes até depois a gente pode fazer sorteio de paciente modelo que queira adquirir. São procedimentos que eu não posso, né? A biomedicina não deixa você, a medicina não deixa você expor, né? Colocar o preço, né? Uhum. Preço, você não pode falar de preço, não pode falar do procedimento. Eu não posso falar preço de consulta, não pode falar nada. Mas isso é uma coisa que a gente vai conseguir mostrar e às vezes coisas que a pessoa vai levar 10 anos eu consigo colocar em 2 horas. Não, inclusive eu vou ser sincero, não sei se o pessoal está assistindo, mas tem algum pessoal que é da área de estética e tal, e eu comentei isso, eu falei, na quinta vai ter o Ellerson lá, que ele vai falar que ele faz um procedimento desse em 2 horas. Aí ela falou, não acredito, quero ver. Nós vamos mostrar. Vamos mostrar. Até eu falei assim, quem é a autoridade no assunto é ele, eu só tô reproduzindo o que ele falou. Mas é real. É real. A gente pode até mostrar alguns casos, mas é real, cara. E outra coisa, né? O paciente sai dali, cara, maravilhado com o que ele teve. E não é nada do tipo que recentemente a gente teve a questão do pinifenol lá, que o cara morreu e tal. Então esse daí não é o risco que tem no... Não. A intercorrência, nenhum médico está livre. Por mais que ele tenha conhecimento, porque intercorrência, ali obviamente, o que eu acho que até a questão psicológica que matou o cara. É difícil você julgar profissionais, né, e julgar circunstâncias. Mas a intercorrência, ela não... Se eu falar para você assim, qualquer procedimento, você pega, por exemplo, procedimentos estéticos que mais mata hoje é lipoaspiração, que é o mais feito. Nossa, teve o caso do cara do LS Jack. LS Jack, cara, famoso, mas atrás do LS Jack você tem modelos, você tem várias pessoas aí, e realmente aquilo ali, para dar problema, é 2 palitos. Né? Então ninguém está livre de intercorrência em procedimento nenhum cirúrgico ou biocirúrgico. Tá? O que precisa, inclusive, na área estética, e uma das coisas que eu até quero lutar para isso, é que alguns procedimentos de exames de profissionais habilitados, eles estejam maior conhecimento em termos de diagnóstico. Vou falar de médico, tá? Que se acham muito. Nenhum médico hoje, por exemplo, você vai fazer um procedimento, por exemplo, facial ou corporal. Não existe um ultrassom para ver inflamação de tecido. Não existe. Não né? existe.
Você quer ver uma coisa que eu descobri recentemente? Eu estou, inclusive, com intercorrência da minha mãe, né? Botox, ficou um pouco, a gente está tratando, deve melhorar agora. Mas existem já estudos, por exemplo, para você ter uma ideia, que pacientes que têm uma substância chamada acetilcolina baixa ou uma doença chamada MIG, elas podem dar um problema maior, por exemplo, com butolínica. Então você pode ter uma intercorrência butolínica, por exemplo, em pacientes que já têm uma acetilcolina baixa. Ou MIG. O que é o MIG? É uma precorrência, uma decorrência ou uma pré-avaliação de mal de Parkinson e Alzheimer. Pra você ter uma ideia, 100% de quem vai ter Alzheimer ou Parkinson, o primeiro coisa que acontece é essa queda de acetilcolina. Aí você pergunta, Lelo, o que é a acetilcolina? Acetilcolina é um hormônio também fabricado pelas as vias neurais, que faz a ligação no seu sentido cognitivo. Então, quando você faz assim, ou mexe um braço, ou mexe uma perna, que a gente também chama de hiperplexia, a acetilcolina, ela te dá essa capacidade de integração de comunicação entre o músculo, articulação ou ligamento com o cérebro. Quando você cai isso, a sua capacidade cognitiva cai. Então imagina quando você, o que a butolínica faz? Ela isola o movimento desse músculo. Se você já tem, aí quando ela faz isso, como é que ela faz isso? Ela bloqueia a acetilcolina. Então você pega um paciente hoje que ele já tem acetilcolina baixa, ele numa botulínica, não interessa onde você vai colocar, ele pode ter intercorrência, ele pode travar testa, ele pode travar olho, ele pode trabalhar lábio, ele pode travar um monte de coisa. E tem exame que... Aí que tá, ninguém da estética faz esse exame. Mas existe. Existe o exame, ninguém faz. Nenhum médico, nenhum esteticista, nenhum cirurgião faz. Por exemplo, se você tem uma fibrose, está colocando, você está com um tecido inflamado, você pode não ter absorção daquela substância, você pode inflamar mais o local. Era melhor você ter um ultrassom local. Você tem isso? Não tem. Eu acho que também... Mas as intercorrências, por não ter, pelo jeito, deve ser mais baixas do que... Muito baixa. Muito baixa. Ou menos divulgadas. É. Talvez as intercorrências... Eu não tenho esse número, porque não é um número divulgado.